Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Então, na semana passada, a prof deixou para vocês fazerem uma tarefinha no caderno de atividades de vocês, né? Esse mais fininho aqui. Então, na página 5 tinha um textinho, né? O coça-coça na roça. Para vocês lerem e fazerem a interpretação ali da página 7. Então, a prof vai ler rapidinho aqui. Nós temos 2 aulas de língua portuguesa, né? Para hoje. Então, dá tempo da prof ler aqui e fazer a correção com vocês rapidinho. Daí, na outra aula, a gente já vai para a apostila, tá? Então, Coça-Coça na Roça é um conto popular adaptado. No interior da mata vivia uma onça muito bem-sucedida, que tinha uma roça. O lugar estava com um mato muito alto. Então, a bichana resolveu contratar alguns animais para limpar o roçado. Mas tinha um porém na história. Apesar das inúmeras tiriricas, um mato que faz a pele coçar muito, ninguém poderia parar o trabalho para se coçar. Como recompensa, a onça falou: quem fizer todo o trabalho e não se coçar, ganha um boi inteirinho. O macaco, o veado e o bode correram na frente para começar a limpeza da roça e ganhar o boi, mas logo tiveram de parar para se coçar. O mato batia na pele e era impossível não parar com o comichão. Comichão é a coceira, né? A onça avistou o coça-coça e mandou todos embora. E agora? Ela teria de limpar a roça sozinha? Foi então que surgiu todo serelepe, um coelho saltitante. Dona Onça, eu vou fazer todo o trabalho sem me coçar nem um pouquinho. A onça olhou meio desconfiada para o coelho, mas resolveu dar crédito ao pequeno animal e disse: tudo bem, seu coelho. Mas se começar a se coçar, já sabe, disse ela. O coelho, todo bobo, começou o trabalho. Roça daqui, corta o mato de lá, e com seus dentinhos afiados limpou boa parte da roça. A onça, vendo que o coelho não estava ali para brincadeira, resolveu descansar um pouco. No seu lugar, ela deixou o seu filho e disse: Onsonildo, fique de olho neste coelho. Se ele se coçar, já sabe. Pode deixar, mamãe, não vou perder ele de vista, disse o filhote de onça. O coelho, que estava se segurando todo para resistir à coceira danada, aproveitou a deixa. Olá, pequena onça, como vai? Você poderia me dar uma informação? Onsonildo, todo sério, disse: pode falar, mas seja rápido, não podemos perder tempo. Minha mãe quer ver logo esta roça pronta, disse estufando o peito o filhote de onça. O coelho perguntou: você sabe dizer onde ficam as manchas do boi que eu vou ganhar? Elas ficam aqui, ali, ou nesse lugar ou neste. Enquanto mostrava ao filhote de onça os possíveis lugares onde o boi tinha manchas, o coelho aproveitava para se coçar todo. Onsonildo, meio confuso, respondeu: tem manchas aí sim, ali também, lá e acolá. Era só isso. Mas enquanto a onça-mãe estava longe, o coelho parava o trabalho e fazia sempre a mesma pergunta. Aproveitava para se coçar e voltava ao trabalho. Com isso, ele conseguiu deixar o roçado bem limpinho, sem abrir mão do coça-coça. A onça voltou do seu descanso e perguntou a Onsonildo: então, meu filho, vejo que o coelho terminou seu trabalho. Está uma beleza. Ele se coçou? Não, mãe, ele não se coçou nem um pouquinho. Danado esse coelho, disse Onsonildo. A onça, então, fez o pagamento. Mal sabia ela da astúcia do pequeno saltitante e muito esperto coelho. Coça-Coça na Roça é uma livre adaptação de um conto popular, recolhido por muitos estudiosos do folclore brasileiro. Cada versão ganhou um nome diferente, como esta, recontada pela CHC. Então, CHC é a Ciência Hoje para a Criança, né? A revista Ciência Hoje para a Criança. Aí vocês tinham que fazer a interpretação ali da página 7, que perguntava quem são os personagens do conto. Então, são aqueles personagens principais do conto, né, que apareceram ali. Então, aparece a onça, o macaco, o veado e o bode, que foram os primeiros, né, a ser voluntários lá na roçada da onça, né. O coelho e o onsonildo, que são aqueles, então, que aparecem ali na história. Em que local se desenvolvem as ações do conto? Então, é na roça da onça, no interior da mata, né? Na roça da onça. Então, podem conferir aí. A prof não achou a apostila em PDF lá para vocês fazerem a correção, mas está aí se vocês quiserem
aproximar um pouco, ou vão escutando a resposta e fazendo a sua correção. Na 4, diz lá, releia esse trecho e responda a questão proposta. E agora, ela teria de limpar a roça sozinha? Foi então que surgiu todo serelepe um coelho saltitante. Nesse trecho, para descrever o coelho, foi utilizada a expressão todo serelepe. O que será que significa isso? Então, serelepe quer dizer rápido, né? Que não para, que é muito agitado, né? Vocês já ouviram essa expressão? Às vezes alguém diz, nossa, mas você está muito serelepe hoje, quando vocês estão brincando muito, correndo, se agitando, né? Então, quer dizer que o coelho era rápido, agitado, não parava quieto, né? Então, respondam aí. A questão 5 diz assim, sobre a estrutura do conto que você acabou de ler, complete o quadro com as informações solicitadas. A introdução, então. Para limpar sua roça repleta de um mato que faz a pele coçar, a onça resolveu, então, contratar alguns animais. Então, essa foi a introdução, né? Foi o início lá do texto. Ela queria limpar a roça que estava cheia de mato e resolveu contratar alguns animais, né? Porque tinham alguns matos lá que fazia dar muita coceira. E o desenvolvimento? Então, o desenvolvimento é ali onde acontece o desenrolar dessa trama, né? Depois dela decidir que ia contratar alguns animais, como que aconteceu isso? Então, ela resolveu dar uma recompensa, um boi inteiro a quem fizesse isso, né? Daí vocês podem colocar lá que o macaco, o veado e o bode foram os primeiros a ir roçar, mas não conseguiram terminar porque tinham muita coceira. E aí, então, apareceu quem? O coelho, que ao ver a onça ir descansar, aproveitou, né, para se coçar, fazendo perguntas para o Onsonildo e assim, então, conseguindo fazer o trabalho até o final. E a conclusão, o que aconteceu no final lá? Como foi a finalização, então? Quando a onça acordou, né, do seu descanso, Onsonildo estava lá e ela perguntou para ele se o coelho tinha se coçado e ele disse que não. Ele não percebeu, né, que o coelho foi esperto. Então, ele disse que o coelho não se coçou. E a onça faz o pagamento, então, para o coelho, dando-lhe o boi inteiro. Então, vocês podem colocar lá que depois do descanso, a onça questionou o seu filho Onsonildo e ele, não percebendo que o coelho foi esperto, disse que ele não havia se coçado, tá? A página 8, a prof quer que vocês respondam, então, pra gente conferir na semana que vem, quando nós voltarmos, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui, está falando da pontuação, a vírgula invocativo, que é aquela atividade que a gente fez na aula de ontem, né? Da quinta-feira. Então, a questão 6 fala assim, em coça-coça na roça, o vocativo aparece em algumas ocorrências. Leia os trechos a seguir e sublinhe os vocativos. Então, vocês vão achar onde está aquele chamamento, né? O vocativo, então, é quando há uma conversa e alguém chama pelo outro, né? Então, vocês vão ver onde está os vocativos aí nessas 3 frases. E aí, na 7, o vocativo é um termo que serve para quê? Então, vocês vão marcar o X. E a 8, qual o sinal de pontuação que geralmente é utilizado para separar o vocativo do restante da frase? Então, vocês vão responder aí que tem um sinal de pontuação, né, que faz isso. Na 9, vão ler as frases e pontuar corretamente com vírgula para separar os vocativos, tá? Tem 3 frases, vocês vão ver onde que vai a vírgula, tá? Na 10, tem no material de apoio de vocês algumas imagens. Vocês vão colar no lugar em que o vocativo corresponde à imagem. Então, vocês vão ler as frases ali, vão ver qual imagem lá do material de apoio, né, para esta atividade, combina com a frase que está aí. Então, querido diário, hoje estou muito feliz. A outra, Maria gostaria que você fosse à minha festa de aniversário. E a outra, bom dia, alunos. E a outra, permaneçam escoteiros, sempre alerta. Então, vocês vão destacar lá, recortar e colocar aqui cada uma das imagens de acordo com as frases aqui, então, ok? Essa atividade a gente corrige na semana que vem, tá?
Agora, daí, nós vamos para a apostila para a nossa próxima atividade, né? Referente à segunda aula de língua portuguesa, tá? Até mais!